Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Vamos falar agora da Série D. Também terminou ontem, segunda-feira à noite, dia 5 de junho, a quinta rodada. Acabei de gravar agora para vocês o vídeo da Série C e também a Série D tem um regulamento específico diferente. Ao contrário da A e da B, que são 20 clubes, turno e retorno, né? A C, como eu falei para vocês, é turno único, classificam os 8 primeiros para a próxima fase. A D é totalmente diferente. A gente tem 8 grupos com 8 clubes cada, ou seja, 64 clubes participantes. E aí você vai jogar em turno e retorno dentro da sua chave, ou seja, 14 jogos. São 8 times, você faz 7 jogos e mais 7. Então você faz 14 jogos e de volta dentro da sua chave. Terminou essa primeira fase, aí os 4 primeiros colocados de cada um dos 8 grupos, num total de 32, vão para a segunda fase. E a partir da segunda fase começa mata-mata. É só mata-mata. Mata-mata, mata-mata, mata-mata. Os 4 melhores sobem para a Série C. É isso, certo? Então são muitos jogos, muitas novidades. Se você for pegar, em quase todos os grupos teve troca do G4. A gente tem que sempre ficar de olho no G4, né? Os times que estão se classificando. E aí você vai ver também que depois de 5 rodadas, só o Ferroviário, lá do Ceará, do técnico Paulinho Kobayashi, que está 100%. E vai encaminhando a sua classificação com muita tranquilidade. Ele é o primeiro com 15, o Atlético Cearense que saiu é o quinto com 5, ele já tem 10 pontos. Claro, nós estamos na quinta rodada, né? Você tem 14, faltam o quê? 9 rodadas ainda, é muita coisa, né? 27 pontos em disputa. Não dá para você cravar nada, mas é uma tendência que o Ferroviário, por exemplo, se classifique com tranquilidade. Mas vamos lá, vamos falar de todos os jogos, repassar tudo para vocês, como está a situação do campeonato. Antes de mais nada, eu vou convidá-los a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho, cada novo vídeo, A, B, C, D, quem curte aqui em São Paulo, tem o futebol paulista aqui, tudo lá para você, ser avisado e principalmente pedir seu like, sua opinião, vamos trocar aquela ideia que a gente faz sempre no meu Twitter e no meu Instagram, Luiz Ademar JR, certo? Todas as perguntas são respondidas, a gente não fica na mão. Todo mundo vai batendo papo e a gente vai se informando juntos. Às vezes eu dou uma informaçãozinha aqui errada, o treinador já saiu, às vezes chegou algum jogador, enfim, e vocês vão me ajudando a fazer o canal. Vamos começar com o grupo A1, então, onde nós temos novidades, viu? No grupo A1, o Maitá do Acre entrou no G4, ele agora é o quarto colocado, e o São Raimundo, lá de Roraima, saiu, foi para a quinta colocação. Os dois têm 7 pontos, mas nos critérios, o Maitá entrou, o São Raimundo saiu. Bom, o líder, continua líder, é o Nacional, lá da Amazonas, o Nacional que meteu 3-0 no São Raimundo. Né? Paulinho, Yuri Tanque e Cleiton cobrando pênalti, São Raimundo saiu do G4, o Nacional continua líder. Vice-líder é o Águia de Marabá, campeão paraense esse ano, hein? O Águia de Marabá, que foi jogar com a Tuna Luso, 2 times lá do Pará, 2 times, né? Um duelo paraense, e empatou 0-0. Tuna segue na terceira colocação com 8, o Águia Marabá segundo com 10, Nacional primeiro com 12. E o Maitá do Acre, que no domingo foi jogar com o São Francisco, também do Acre, um duelo do Acre, né? Um duelo de lá. O Maitá meteu 4-1 no rival do Acre, Aldair 2, André Lima e Léo, Diego Contra fez o São Francisco. São Francisco é o lanterninha com 3 pontos apenas, o Maitá com 7, os mesmos 7 do São Raimundo, virou quarto pelos critérios. Aí a gente tem Princesa dos Solimões, que ontem jogou lá no Amapá com o Trem, empatou 1-1. Rafinha pro Trem, Marcelinho cobrando franco pro Princesa, o Princesa com 5 tá fora. Então o G4 lá do grupo A1, Nacional 12, Águia Marabá 10, Tuna Luso 8, o Maitá do Acre com 7. Mas seguem na briga, claro. São Raimundo tem 7, está fora, quinto. Princesa tem 5, sexto. Trem tem 4, sétimo. E São Francisco tem 3, é o oitavo colocado. Nesse meio de semana, a gente tem rodada. A gente já vai ter a sexta rodada. Inclusive, vai ter jogo hoje. Eu estou gravando o vídeo terça-feira pela manhã, 6 de junho. Então, hoje já tem jogo, vai de hoje à quinta.
A gente já tem rodada e depois vai ter rodada final de semana também para dar uma acelerada no campeonato. Bom, pelo grupo A1, amanhã, quarta-feira, São Raimundo, lá em Roraima, com a Tuna Luz, às 8 da noite. Amanhã, às 8 da noite também, Águia Marabá recebendo o Nacional. É o duelo do quê? Do vice-líder com o líder. Olha que jogão, amanhã, 8 horas. Na quinta-feira, o São Francisco joga no Acre contra o Trem do Amapá. E na quinta-feira, também às 19 horas, em Manaus, o Princesa recebe o Maitá do Acre. É isso em relação ao grupo A1. Vamos para o grupo A2, também temos novidades no G4. Saiu o Atlético Cearense com 5 pontos, entrou o Tocantinópolis com 5 pontos também. Mas nos critérios, né? Nos critérios. Para você entender como está o grupo. O líder 100% Ferroviária ganhou mais uma. Ganhou a quinta consecutiva. O Ferroviário, desta feita, ganhou do Atlético Ceará, duelo cearense, por 2-0 na casa do Atlético Cearense. Abner e Deizinho, 15 pontos e tirou o Atlético Cearense do G4. O vice-líder é o Parnaíba, lá do Piauí, que em casa meteu 3-0 no Cordino do Maranhão. Renan, João e Osório fizeram os gols. 10 pontos o Parnaíba. O Cordino é o sexto colocado com 5 pontos também. Você vê que a briga ali embaixo está muito boa. Aí o terceiro colocado é o Maranhão. O Maranhão cresceu de produção também. Em casa fez 2-0 no Fluminense do Piauí, gols de Jorge e Rafael. Maranhão é o terceiro com 8. Ferroviário 15, Parnaíba 8, Maranhão 8. E o Tocantinópolis, o novo integrante do G4, empatou fora de casa no Ceará com o Caucaia por 3-3. Andrezinho e o William Fazendinha 2 fizeram para o Tocantinópolis. Juliano e Zazá 2 fizeram para o Caucaia. Caucaia é o sétimo com 3. Tocantinópolis tem 5. Então você vê que o Ferroviário vai disparando com 15. O Parnaíba também com 10. Ali o Maranhão está entre eles e o pessoal de baixo com 8. Aí o Tocantinópolis é o G4 com 5. Aí com 5 tem o Atlético Cearense fora, o Cordino fora. Com 3 o Caucaia e o Fluminense do Piauí, que olha, sempre vem com time competitivo, parece que está fraquinho esse ano. Vamos lá. Amanhã, quarta-feira, dia 7/6, 15h30, no Piauí, Fluminense com o Tocantinópolis. Amanhã às 19 horas, Cordino lá no Maranhão com o Atlético Cearense. Amanhã, 20 horas, o Ferroviário 100% jogando lá no Ceará com o Parnaíba, duelo de líder e vice-líder, belo duelo. Na quinta-feira, o Caucaia lá no Ceará recebe o Maranhão. Então essa é a situação do grupo A2. No grupo A3, Pacajus é o novo líder do grupo A3. O Pacajus do Ceará é o novo líder do grupo A3. Por quê? Porque o Pacajus meteu 2-0 no Potiguar. Gols do Anderson Júnior e do Testinha. Pacajus com 10 pontos é o primeiro colocado. E aí o Potiguar é o sexto colocado com 7. Você vê que a diferença dos dois é 3. Um é sexto, outro é primeiro. Esse grupo está bem embolado mesmo. Quem também tem 10 é o Santa Cruz, que também está crescendo de produção, o Santinha. E olha, o Santa Cruz recebeu o Souza, que era o líder, lá em Recife, e com o gol do Emerson Galego ganhou por 1-0. Subiu 2 posições, era quarto e virou segundo, com os mesmos 10 do Pacajus. E o Souza, mesmo perdendo, é o terceiro colocado com 7. Olha como esse grupo está embolado. E quem fecha o G4 é o Campinense, que em casa ganhou do Nacional da Paraíba, duelo paraibano, por 1-0, gol do Jefferson Vitor. Então, Pacajus 10, Santa Cruz 10, Souza 7, Campinense 7. É o G4. O Nacional que perdeu tem 7. Ele saiu para a entrada do Campinense. Ele tem 7 também. O Potiguar tem 7 também. Aí você tem o Globo, que finalmente ganhou, hein? O Globo não tinha vencido nenhuma. Nessa rodada fez 2-1 no Iguatu, né? João Vitor e Peu. O Iguatu fez o Murilo. O Globo virou o sétimo colocado com 4 e jogou o Iguatu do Ceará para a lanterna com 3. Então, Pacajus, Santa Cruz, Souza e Campinense fecham no G4, mas ninguém pode vacilar aí, né? Porque tá todo mundo embolado. Todo mundo com chance e tudo muito embolado. Os duelos desse grupo. Hoje, às 8 da noite, o Potiguar recebe o Souza. É o duelo dos dois times com 7 pontos. Mas olha, você vê, com 7 o Potiguar é sexto, com 7 o Souza é o terceiro. Que jogão hoje, hein? Potiguar e Souza. Amanhã, 19 horas, Iguatu, lanterninha com o Campinense, no Ceará. Iguatu e Campinense. Aí a gente tem na Paraíba, quarta-feira às 8 horas, o Nacional com o Globo.
Nacional com o Globo. E aí também, amanhã, 19h30, recebendo Santa Cruz e Pacajus. Olha o duelo dos líderes, os dois com 10 pontos. Santa Cruz jogando em casa. Jogão também. Você vê que a tendência é que esse grupo tenha mudanças constantes no G4, o que é bem interessante. Vamos para o grupo A4, onde nós temos um novo líder, que é o Sergipe. O Sergipe também, depois que trocou de treinador, vem ganhando. Ganhou do Cruzeiro. Lá em Alagoas, o Cruzeiro de Arapiraca estava na liderança e tomou de 3-0 do Sergipe. Pedro Henrique, Potiguar e Wesley fizeram os gols do Sergipe. Sergipe com 9 pontos. Você vê como esse grupo está embolado. Com 9 pontos é o primeiro. E aí o Cruzeiro, que era o primeiro, virou o quarto com 8. 9-8. Percebe? Olha que coisa. O Asa também tem 9, é o segundo colocado nesse grupo. Que vencendo o Falcon no Sergipe por 1-0, gol do Joãozinho. Sergipe 9, Asa 9 e o Falcon é o sétimo com 5. Não está distante, você vê. Quem tem 9 é o terceiro, é o Retrô, lá do Pernambuco. O Retrô do Pernambuco também nessa rodada, ele ganhou fora de casa do Jacuipense, lá na Bahia. 1-0, gol do Guilherme. Sergipe 9, Asa 9, Retrô 9 e o Cruzeiro 8, o G4. Veja que situação. Aí você tem o Bahia de Feira. O Bahia de Feira que nessa rodada empatou o duelo baiano com o Atlético 0-0. Bahia de Feira está fora com 6 pontos. Jacuipense baiano também com 5 é sexto. O Falco Sergipano com 5 é o sétimo. E o Atlético da Bahia, apesar de ter empatado com o Bahia, é o Lanterninha com 2. Esse está mais afastado, está mais complicado para ele. Embora tenha muitas rodadas, né? Muitas rodadas pela frente. Bom, os jogos desse grupo. Amanhã, em Feira de Santana, Bahia com o Falcon. Amanhã, 8 horas, o Sergipe com o Retrô, 2 times com 9 pontos. Olha que jogão. Amanhã também, Asa com o Lanterninha, Atlético da Bahia. E na quinta-feira, na Bahia, Jacuipense e Cruzeiro de Alagoas. Se o Jacuipense vencer, ele pode pegar o lugar do Cruzeiro aí dentro do G4. Você vê que também tudo muito embolado, tirando o Atlético da Bahia nesse grupo. Vamos para o grupo A5, onde os 4 primeiros colocados são os mesmos. O líder Ceilândia, nessa rodada desse final de semana, fez o clássico lá do Distrito Federal. Jogou com o Brasiliense, na casa do Brasiliense, empatou 0-0. Ficou Ceilândia com 11 pontos liderando e o Brasiliense, terceiro colocado, com 8. Diferença de 3 pontos, os dois continuam ali. Com os mesmos 11 pontos, junto com o Ceilândia, está o Anápolis de Goiás, que em casa ganhou do União do Mato Grosso por 1-0, gol do Rafael. Ceilândia 11, Anápolis 11, Brasiliense 8 e União que perdeu 7. Perdeu, mas continua no G4. Você vê que continua no G4. Mas com 7 também ali atrás está o Operário do Mato Grosso, que ganhou do Iporá por 2-1. Pablo Tomás e Alex Alves fizeram os gols, o Essione fez o do Iporá. Operário quinto com 7, o Iporá perdeu sexto com 6, uma ponta atrás, você vê. E aí o Interporto, que fecha esse grupo aqui, empatou com o Real Ariquemes. Empatou em casa com o Real Ariquemes, 1-1, Pedro Santos para o Interporto, Felipe para o Real Ariquemes. Interporto tem 4, já está um pouquinho, 3 pontos de diferença. E o Real Ariquemes marcou seu primeiro pontinho na competição com esse empate fora de casa. Esse também é uma tendência que não brigue por nada, que só venha participar. Vamos então para os jogos deste meio de semana. Em Goiás, Iporá com o Real Ariquemes, amanhã às 15h30. Amanhã às 15h30 também o líder Ceilândia pegando o vice-líder Anápolis, que jogão. 16 horas de amanhã, né, quarta-feira, lá no Mato Grosso, União pegando o Brasiliense, duelo de quarto e terceiro colocado. E amanhã também às 16 horas o Interporto recebendo o Operário. Então essa é a situação do grupo A5. Vamos para o grupo A6, onde a Portuguesinha, com todo o respeito do mundo, a Portuguesa Carioca, né? A Portuguesa Carioca vai bem, obrigado. Nesse final de semana ela meteu 3-0 no Santo André. O Santo André que está bem dentro do G4, e a Portuguesinha, Marcelo Toscano, Pedro Botelho e Lucas Santos fizeram os gols. 3-0, a Portuguesa lidera com 13, já deu uma disparadinha. E o Santo André é o quarto com 8, tem 5 atrás. O novo integrante do G4 é o Atlético lá de Minas Gerais, que agora é o terceiro colocado, tirou a vitória do Espírito Santo. E o Atlético
ganhou o duelo com o próprio Vitória, lá no Espírito Santo, por 2-1. Antônio Falcão e Edson fizeram para o Atlético Mineiro, o Aloísio descontou para o Vitória. Vitória foi para a quinta colocação com 7 pontos, saiu do G4, o Atlético pegou seu lugar com 9 pontos, virou o vice-líder. Terceiro colocado é o Democrata, o Mineiro Democrata. O Mineiro Democrata empatou em casa com o Real Noroeste 2-2. David e Nael para o Democrata, Piauí e Mendonça contra para o Real Noroeste. Mesmo com esse tropeço em casa, o Democrata é o terceiro com 8, com o Santo André que perdeu, que tem 8 também. Então, Portuguesa do Rio, Atlético de Minas, Democrata de Minas e Santo André de São Paulo formam o G4. O Vitória tem 7, tá ali pertinho, mas na quinta colocação. O Resende, que nessa rodada desse final de semana venceu Nova Iguaçu por 3-1. Emerson Urso, Marcelo Sandeschi e Giovanni fizeram do Resende. Lucas Rex marcou para o Nova Iguaçu. Nova Iguaçu, Landerninha com 1 ponto, parece que também só veio para participar da competição. E o Resende com 5 deu uma colada ali perto do G4, quer dizer, ainda sonha. Vamos para os jogos do G6 neste meio de semana. Quarta-feira, 15 horas, Nova Iguaçu e Democrata. Nova Iguaçu e Democrata. 19 horas na quarta-feira, o Atlético jogando em Minas Gerais com o Santo André. Duelo de segundo com quarto, ou seja, quem perder pode sair do G4. Aí você tem, na quarta-feira, também às 19 horas, Real Noroeste e Resende lá no Espírito Santo. E às 20 horas, a Portuguesa recebe o Vitória lá no Rio de Janeiro, no Luso Brasileiro. Vamos para o grupo A7, onde temos um novo líder, e agora novamente o 15 de Piracicaba. O 15 de Piracicaba fez um jogo brilhante com a Inter de Limeira. Duelo paulista, lá em Limeira, o Inter meteu 6-3 na Inter de Limeira. Desculpa, eu estou fazendo uma confusão terrível, né? 6-3 o 15 na Inter de Limeira. Olha que jogão. Foi um jogão espetacular, o 15 assumiu, né, vencendo por 6-3. Anderson Cavalo fez 1-0 para o 15, o Juninho empatou para a Inter. O Evandro, o Vitor Braga fez 2-1 e o Cauê empatou. Aí você teve lá o Malquinho, o Matheus Melo, o Maicon Aquino, tudo foram fazendo os gols da Inter de Limeira, ou do 15 de Limeira, do 15 de Piracicaba, contra a Inter de Limeira, que fez com o Cauê 2 vezes. Então o 15 fez 6-3, um jogão, e aí o 15 com esse resultado, ele é o líder com 9 pontos, e a Inter é a quarta, continua no G4 com 6. Então, o Inter 15 com 9, primeiro, Inter com 4, o quarto colocado. O segundo com os mesmos 9 do 15 é o Patrocinense. O Patrocinense de Minas Gerais, para quem não sabe, claro, né? Patrocinense que nessa rodada empatou com o Maringá 0-0. Patrocinense com 9 ficou na segunda colocação, Maringá com 7 na terceira colocação. Aí a gente tem o Craque com 5, a Ferroviária com 4, o Operário com 4, o Cascavel com 4. Então você vê que esse grupo, porque a Ferroviária empatou com o Craque, a Ferroviária não ganhou de ninguém até agora, 5 rodadas não ganhou de ninguém. Perdeu uma e empatou o resto. E o Cascavel empatou com o Operário 1-1, Robinho para o Cascavel, Fernandinho para o Operário. Então a gente tem 15 com 9, Patrocinense com 9, Maringá com 7, Inter de Limeira com 6, o G4. Mais próximo, Craque com 5, Ferroviária com 4, Operário com 4, Cascavel com 3. Esse também parece que vai ficar embolado o tempo todo, viu? Nesse meio de semana, amanhã, quarta-feira, Ferroviária joga em casa com a Patrocinense. É a chance da Ferroviária, quem sabe, entrar no G4. Amanhã também, às 20 horas, o 15 em casa, o líder 15 joga com o Cascavel, que é o Lanterna. Possibilidade do 15 continuar na liderança. O Maringá, o terceiro colocado, recebe o Craque, o quinto. Jogo também pelo G4. E amanhã também às 8 horas, lá no Mato Grosso do Sul, o Operário recebendo a Inter de Limeira. Duelo que vai valer o G4 também. Então, jogão. E para finalizar nosso grupo, vamos para o A8, onde nós temos os mesmos no G4. Hercílio Luz, de Santa Catarina, Caxias, do Rio Grande do Sul, Camboriú, de Santa Catarina e São Joséense, do Paraná. Por quê? Porque nessa rodada, a gente teve São Joséense 2, Camboriú 0. 2 gols do Bardales. São Joséense colou no Camboriú, os dois têm 9, mas o Camboriú continua em terceiro e o São Joséense quarto, mas os dois com 9 pontos.
Concórdia perdeu do Hercílio Luz, o líder Hercílio Luz, lá em Concórdia, duelo catarinense, Renan Bressan que marcou. Hercílio Luz tem 11, é líder, Concórdia com 4 pontos é o quinto colocado. Aí o Brasil e o Aimoré, duelo gaúcho, empataram 2-2. Matheus Henrique e o Wellington para o Brasil, Éder Monteiro e João Henrique para o Aimoré. O Brasil é o sétimo colocado com 3 pontos, campanha ruim. O Hercílio Luz, e o Aimoré é o sexto colocado com 4 pontos, campanha ruim. Esse grupo já começa os 4 primeiros sumirem um pouco. Vamos só finalizar. Em Novo Hamburgo perdeu para o Caxias, duelo gaúcho por 2-0. O Caxias é o vice-líder com 10. Mas veja como esse grupo começa a ficar fácil para os 4 primeiros. Hercílio Luz 11, Caxias 10, Camboriú 9, São Joséense 9. Aí lá embaixo, com 4, 5 atrás, Concórdia e Aimoré. O Brasil com 3, 6 atrás. E o Novo Hamburgo com apenas 2, 7 atrás. Então parece que os 4 já vão sumirem. Para a gente finalizar, vamos fazer os grupos nesse meio de semana, os jogos do grupo A8. Camboriú e Brasil, quarta-feira, 19 horas, amanhã. Eu estou gravando o vídeo terça-feira, dia 6. Quarta-feira, Hercílio Luz e Caxias, duelo de líder e vice-líder. Pode mudar a liderança se o Caxias ganhar do Hercílio Luz lá em Santa Catarina. Quarta-feira, também 8 da noite, Aimoré e São Joséense. O Aimoré fora e o São Joséense dentro. E o Novo Hamburgo, lanterninha, recebendo Concórdia em Novo Hamburgo, quarta-feira, 8 horas. Claro, depois da quinta-feira, quando acontecerem os últimos jogos, eu venho com todos os detalhes para vocês da sexta rodada da Série C ou Série D do Campeonato Brasileiro, com 64 clubes e só se você for pegar, sim, 32 vão prosseguir na competição. É isso aí, forte abraço a todos, até lá!